Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Se existe alma e a outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Oi, sapateia, sapateia. Now listen, big boy, I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Olá, eu sou Carlos Emanuel e esse é o Fute Cearacast. Hoje vamos falar dos campeões do Campeonato Cearense no ano de cada uma das edições da Copa do Mundo da FIFA. E vamos lá, Fute Cearacast. Em 1930, o Brasil tinha seu primeiro golpe de Estado, quando Júlio Prestes, mesmo vencendo as eleições, não pôde assumir, pois Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul se sublevaram e deram posse a Getúlio Vargas. No Uruguai era realizada a primeira Copa do Mundo de futebol, realizada pela FIFA no Uruguai, que acabou vencendo a Argentina por 4-2. No terceiro lugar, Estados Unidos. Nesse ano, o Orion se sagrou campeão cearense em cima do Maguari. O Ceará, em terceiro lugar, com Zezé do Orion, artilheiro. No caso, Zezé do Orion foi o artilheiro com 11 gols. Em 1934, no Brasil, foi promulgada a Constituição Brasileira, que foi feita com o lema Liberdade à Justiça e ao Bem-Estar Social e Econômico. Ele durou, na prática, apenas um ano, suspensa pela Lei de Segurança Nacional. Na Itália, a seleção da casa venceu a Tchecoslováquia por 2-1, na final se tornando campeã pela primeira vez. A Alemanha venceu a Áustria por 3-2 e ficou com o terceiro lugar. Nesse mesmo ano, o Fortaleza chegaria ao título em cima do América, com Maguari em terceiro lugar e o Bila do Leão como artilheiro com 16 gols. Em 11 de maio de 1938, o Levante integralista, com 80 membros e que tinha Plínio Salgado como seu líder, atacam o Palácio do Catete com o objetivo de assassinar Getúlio Vargas. O plano naufragou e o líder foi preso e exilado. Era o Levante, um grupo de extrema direita. Em 38, a França foi a sede da Copa, mas foi a Itália que se tornou bicampeã, no caso aí, em cima da Hungria, por 4-2. O Brasil ficou em terceiro lugar quando venceu a Suécia por 4-2. No Campeonato Cearense, o tricolor do Pici foi campeão em cima do Maguari. O Mecão ficou em terceiro lugar e Mundico do Fortaleza foi o artilheiro com 28 gols. Com 28 gols aí, é o Campeonato Cearense e a sua história. Do meu primeiro amor, sublime amor, tu és de Deus a soberana. Fute Cearacast. É o Fute Cearacast para você, com as histórias de todos os momentos. Estamos aqui recordando a história. Certa vez, o carnaval e o futebol brasileiro entraram juntos em campo. Foi na Copa do Mundo de 1950, durante o jogo Brasil e Espanha.
Enquanto nossos craques davam rolé na seleção espanhola no gramado, nas arquibancadas, mais de 150 mil pessoas cantavam em coro a marchinha Douradas em Madrid. Fute Cearacast é história. Em 1950, o cartunista Charles Moore Schulz deu início à série de desenhos do Snoopy, que publicou durante mais de 50 anos e concluiu em 14 de dezembro de 99, quando um ataque cardíaco o levou aos 77 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, 39 e 45, a Copa do Mundo volta a ser realizada, e desta vez no Brasil, quando os anfitriões são derrotados em pleno Maracanã pelo Uruguai por 2-1, no terceiro lugar, Suécia vence a Espanha por 3-1. No Cearense, o Ferroviário é campeão com Fortaleza em segundo lugar, e o Ceará em terceiro lugar. E Antonino, artilheiro com 11 gols pelo Leão. No ano de 1954, foi difícil para o Brasil, em 1954. Esse é o Fute Cearacast. Em 1954, o Brasil, por causa da crise política de agosto, que culminou com a morte de Vargas em 25 de agosto, o atentado da rua Toneleiro, que assassinou o major Rubens Florentino Vaz e quase também levava a óbito Carlos Lacerda. No dia 17 de agosto é capturado Climério Euribes de Almeida, que havia participado do atentado, e Getúlio queria tirar uma licença, mas o exército exigia sua renúncia imediata. Mas o fim acabou trágico. Foi um fim trágico para a nossa história, quando Getúlio Vargas, dizem aí, que Getúlio Vargas cometeu suicídio. É o Fute Cearacast. E nesse ano na Suíça, a Alemanha vence a Hungria e conquista seu primeiro título. A Áustria vence o Uruguai por 3-1 e fica em terceiro lugar. O Fortaleza é campeão cearense. O América foi em segundo lugar e, no caso aí, o Ceará terceiro lugar. Com Moésio como artilheiro com 11 gols pelo tricolor do PC. Quando falamos aí, você deve ouvir falar União Europeia, pensamos logo em euro. E nesse acordo, que vigorou recentemente, mas foi em 58 que foi estabelecido o Tratado de Roma, com a criação da Euratom, com a criação de uma Assembleia Parlamentar Europeia e a instalação de um Tribunal de Justiça. Foi adotado também o Acordo Monetário Europeu. Nesse mesmo ano, na Suécia, o Mundial é vencido pelo Brasil, que bate a anfitriã por 5-2. A França vence a Alemanha por 6-3 e conquista o terceiro lugar. Na capital alencarina, o Ceará vence o campeonato local em cima do rival, com o Ferroviário em terceiro lugar. Zé Melo, do Tubarão da Barra, é o artilheiro com 21 gols. Em 62, é realizada aí a 13ª edição do Mundial da FIA de Fórmula 1, com 9 GPs. Na Holanda, Graham Hill venceu. Bruce McLaren ficou com o GP de Mônaco. Na Bélgica, deu Jimmy Clark. Depois, na França, foi a vez de Dan Gurney. E na Grã-Bretanha, novamente Jim Clark. Na Alemanha e Itália, deu Graham Hill. Nos Estados Unidos, deu Jimmy Clark. E, finalmente, na África do Sul, Graham Hill, que acabou aí
faturando o título com 42 pontos, seguido de Jimmy Clark com 30 pontos e Bruce McLaren com 27 pontos. No Chile, o Brasil se tornaria bicampeão mundial de futebol ao vencer a Tchecoslováquia por 3-1. O Chile ficou em terceiro lugar ao ganhar de 1-0. O Chile ficou em terceiro lugar ao ganhar aí de 1-0 da Iugoslávia. No futebol cearense, deu o Ceará em cima do Usina, com Fortaleza em terceiro lugar e Haroldo Castelo Branco como artilheiro pelo Leão, com 31 gols. 31 gols. Fute Cearacast para você com história, com música, com futebol, com tudo para você. No caso aí, em 66, os Beatles gravam aí o seu álbum Revolver, onde deixariam de compor apenas músicas sobre o amor e garotas e passariam a se envolver ainda mais com LSD e seria sua última turnê. Quem acompanhou eles nessa jornada de 12 meses foi o jornalista Steve Tanner, que mergulhou com o quarteto de Liverpool, John, Paul, George e Ringo. Nesse período, a Copa do Mundo seria disputada, coincidência aí, na Inglaterra, terra dos garotos do rock and roll, e vencida por Bob Charlton e companhia, em uma vitória polêmica sobre a Alemanha por 4-2. Em terceiro lugar, Portugal de Eusébio, que ganhou de 2-1 da União Soviética. No futebol cearense, o América seria campeão em cima do Ceará, com Fortaleza em terceiro lugar e tendo o artilheiro da competição com 15 gols, Croinha. E aí, em 24 de outubro de 70, Salvador Allende se torna presidente do Chile. Um médico de esquerda marxista que fundou o Partido Socialista e governou o país entre 70 e 73, quando foi deposto por um golpe das Forças Armadas lideradas por Augusto Pinochet. Além de, talvez ele cometeu o mesmo erro de Lula, acreditar que a burguesia respeitaria a democracia. Ele era maçom e acreditava na via eleitoral da democracia representativa. Queria implantar um socialismo dentro do sistema. No México, o Brasil chegaria ao tricampeonato em 70, com 4-1 em cima da Itália. A Alemanha ficou com o terceiro lugar ao vencer o Uruguai por 1-0. Nesse ano, o Ferroviário foi campeão cearense, com o Ceará em segundo lugar e o Guarani de Sobral em terceiro lugar, com o artilheiro também do certame, Paraíba, que ficou com 15 gols. Fute Cearacast com a história mundial do futebol. Futebol mundial contando a história, não só dentro de campo, mas também fora de campo, para você conhecer.
E vamos dando continuidade. Em 74, a Revolução dos Cravos trouxe de volta a democracia depois de 48 anos de ditadura fascista e guerra nas colônias africanas. Tudo começou com a execução da música Grandola Vila Morena, que você ouve ao fundo musical. O líder Mário Soares voltou do exílio em Paris e foi recebido por milhares na estação ferroviária de Lisboa, com cravos vermelhos sendo jogados de helicóptero. Na Alemanha, em 74, a Copa do Mundo de Futebol foi vencida pelos donos da casa, que derrotaram no final os Países Baixos, a Holanda, por 2-1. Em terceiro lugar, ficou aí a Polônia, que derrotou o Brasil por 1-0. No campeonato cearense, o Fortaleza venceu o Clássico Rei contra o Ceará e se sagrou campeão, com o Ferroviário em terceiro lugar e Beijoca pelo Leão como artilheiro com 26 gols. O ano de 78, o Brasil foi reservado à visita de Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, que passou 3 dias por aqui em pleno regime militar, que, por sinal, teve a proibição de greve nos setores de segurança nacional e serviços públicos de todo o país. Foi também a eleição do último presidente do regime, General João Batista Figueiredo. A Copa da FIFA aconteceu na Argentina, quando as donas da casa ganharam em cima da Holanda por 3-1. O Brasil terminou em terceiro lugar ao vencer a Itália por 2-1. No Campeonato Cearense, o Vozão conquista o famoso tetra com gol de Tiquinho. Em cima do maior rival, em terceiro lugar ficou o Ferroviário. Já o artilheiro do certame foi Geraldino, com 26 gols. Ele vestia a camisa azul, vermelha e branca. Vale notar aí que você deve estar acompanhando, sempre os artilheiros, a maioria é do Fortaleza, né? O Ceará não teve tantos artilheiros na história do futebol cearense. Em 82, na estreia da TV, o plantão JN da TV Globo faz a sua estreia e já recorre Rio de Janeiro, a inaugurada. Os Ricos Também Choram, primeira novela mexicana transmitida no Brasil, estreia no SBT. Nesse período, a TV Bandeirantes e TV Globo começam a usar o satélite, que permite transmissão nacional. No futebol, a Copa do Mundo, realizada na Espanha, é marcada pela famosa eliminação da seleção canarinha em Sarriá, quando perde de 3-2 para a Itália, que acabaria sendo campeã, vencendo na final a Alemanha por 3-1. No terceiro lugar, a Polônia venceu por 3-2. O Fortaleza venceu o Ferroviário e conquistou o campeonato local, com o Ceará em terceiro, com o artilheiro da competição, Ademir Patrício, com 31 gols. Cearacast, história, música, futebol para você.
Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Para dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré, né? Essa aí, música dos anos de repressão. É o ano do regime militar no Brasil, 64 a 85. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Futseracast pra você. E lembrando, 82, que a gente acabou de falar, a música aí da Copa de 82. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é do rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Mas voa, voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é do rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Verde, amarelo, azul e branco. E bola pra frente, no futebol cearense também e mundial, na história das Copas. Em 26 de abril de 86, uma explosão e um incêndio permitiu que partículas radioativas fossem lançadas em parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da Europa. No famoso caso do acidente de Chernobyl, foram 31 pessoas mortas e outras atingidas, com deformidades e câncer a longo prazo. Foi gasto o trabalho de 500 mil trabalhadores e 18 bilhões de rublos, com o objetivo de conter o avanço da contaminação. Esse ano o México volta a sediar o Mundial de Futebol Profissional da FIFA, com a Argentina de Diego Maradona e a mão de Deus e a vitória em cima da Alemanha por 3-2. Na disputa do terceiro lugar, a França venceu a Bélgica por 4-2. Lembrando que a mão de Deus foi contra a Inglaterra, né? No cearense, o Ceará foi campeão em cima do Fortaleza, com o Ferroviário Fortaleza em segundo e Ferroviário em terceiro. Rubens Feijão, finalmente do vovô artilheiro, com 30 gols. No dia 17 de 90, a Organização Mundial de Saúde, OMS, retira a homossexualidade da lista internacional de doenças. Apesar do avanço, no caso aí, do grande avanço dessa mudança, né? Ainda tem países que não consideram o homossexual como alguém comum. O Brasil deixou de considerar como doença em 85, através do seu Conselho Federal de Psicologia. Na China, a mudança só veio em 2001. E o que dizia da Rússia, país sede da Copa do Mundo de 2018, né? Mesmo com a descriminalização do gay em 93, o homossexual é apontado nos canais estatais como pervertidos, agentes estrangeiros infiltrados ou pessoas doentes que devem ser curadas. Em 90, a Itália sediou a Copa, mas quem levou foi a Alemanha, em cima da Argentina por 1-0. Os anfitriões ficaram com o terceiro lugar, ao vencer a Inglaterra por 2-1.
Já o Ceará venceu seu maior rival e se tornou novamente campeão cearense de futebol. Com Tiradentes em terceiro lugar e Hélio do Vozão, aí de novo, o Hélio do Vozão como artilheiro com 14 gols. Fute Cearacast, história para você acompanhar aqui no nosso canal, no nosso podcast. Que música que animou as manhãs de vários brasileiros na década de 90, de 80. No dia 1º de maio de 94, o Brasil amanheceu triste. Numa manhã de domingo, o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, tricampeão mundial da categoria, faleceu na curva Tamburello, no GP de San Marino em Imola, na Itália. Houve uma comoção nacional com multidões nas ruas e espera do corpo de bombeiro com o carro que trazia o ídolo. Nesse ano, nos Estados Unidos, o Brasil se alegrou. Depois de 24 anos, foi tetracampeão em cima da Itália, nas disputas de penalidades. Com Suécia em terceiro lugar, ao vencer a Bulgária por 4-0. O Ferroviário venceu o Ceará, com Guarani de Sobral em terceiro lugar. E Batistinha, o Batistinha aí, no caso da equipe coral, com 20 gols, artilheiro. Em 1998, Britney Spears lança Baby One More Time, que fica aí como sucesso nessa época. Ela fica no top da lista de música. Nós devemos lembrar, não existia Anitta ainda, mas existia Britney Spears, sucesso nacional, internacional e uma febre na época. Fute Cearacast, relembrando momentos da história da música também. E nesse álbum que ela, no caso, foi eleita pela Billboard como o vídeo mais influente dos anos 90. Nesse ano, Tudo Que Ela Gosta de Escutar, do Charlie Brown Jr., também foi um hit de sucesso, em 98. Na França, os donos da casa venceram a final contra o Brasil, por 3-0, num polêmico mal-estar de Ronaldo Fenômeno. Em terceiro ficou a Croácia, que venceu a Holanda por 2-1. O Ceará foi campeão nesse ano, em cima do Ferroviário, com Icasa em terceiro lugar, e Rômulo do Peixe como artilheiro com 15 gols. E em 2002, depois de 3 tentativas aí, frustradas, chegou a vez dele, do Lula lá.
Inácio Lula da Silva é eleito presidente do Brasil com 52 milhões de votos, saindo vencedor em 25 estados. Apesar do pânico dos empresários com o governo de esquerda, foi assinada uma carta aos brasileiros, que acalmou os setores patronais, mas deixou tristes os movimentos mais populares. Durante as madrugadas da Copa do Mundo, Coreia e Japão, os brasileiros saíram felizes com o título da seleção, comandada por Luiz Felipe Scolari, que venceu a Alemanha por 2-0. A Turquia ficou com o terceiro lugar ao vencer a Coreia do Sul por 3-2. O Ceará foi campeão com Fortaleza em segundo e Maranguape em terceiro lugar e Sacolé do Uniclinic com 18 gols. Em 2016, o site BuzzFeed trouxe as 14 coisas de 2006 que pareceram de 100 anos atrás, como o hit Me Namora, de Edu Ribeiro, que liderou as paradas musicais no Brasil, e também a Casa da Moeda, que produzia ainda a nota de R$1. Foi o ano do lançamento do celular Nokia 1110i, o ano também do BlackBerry. Só não foi o ano da seleção brasileira, que acabou vencendo a Copa realizada na Alemanha. Foi a Itália, que derrotou a França nos pênaltis por 5-3. Os donos da casa ficaram em terceiro lugar ao derrotar Portugal de Felipão por 3-1. No Cearense, o Ceará venceu Fortaleza e o Icasa foi em terceiro lugar com Rinaldo, como artilheiro pelo Leão com 19 gols. 2010, José Alberto Mujica Cordeiro assume como 40º presidente do Uruguai. Foi presidente do Mercosul, esteve nas trincheiras lutando contra o regime ditatorial, que durou de 73 a 85, e na guerrilha co-participou de assaltos, sequestro e da tomada de Pando, em 69, quando os Tupamaros tomaram uma delegacia, o Corpo de Bombeiro. No caso, o Mujica passou 14 anos na prisão por esse incidente. Nesse ano de 2010, a Copa é disputada na África do Sul, com Espanha campeã ao vencer a Holanda por 1-0 e a Alemanha, que ficou em terceiro lugar, ao vencer o Uruguai por 3-2. O Fortaleza foi campeão cearense com o Ceará em segundo lugar e Guarani de Sobral em terceiro. E Júnior Cearense do Horizonte, artilheiro com 12 gols. Em 2014, o Papa Francisco declara José de Anchieta, no caso aí, José de Anchieta, como santo que nasceu em São Cristóvão de Laguna, na Espanha. Era jesuíta e foi um dos fundadores de São Paulo. Foi um dos primeiros a introduzir o cristianismo no Brasil. Era dramaturgo, gramático, poeta. Foi autor da Gramática Tupi. Foi patrono da Academia Brasileira de Letras. Em 2014, a Copa do Mundo foi no Brasil e fomos humilhados por 7-1 para a Alemanha, que acabou campeã, vencendo a Argentina por 1-0. Já a Holanda foi terceiro lugar e o Brasil quarto lugar. No Cearense, deu Ceará com Fortaleza em segundo e o Icasa em terceiro, com o artilheiro sendo Robert, do Tricolor do Pici, com 21 gols. No caso aí, esse foi a história aí dos campeões no mundo na Copa. Valeu, gente, muita informação, mas esse é o nosso podcast, Fute Cearacast. Eu sou o Carlos Emanuel, até a próxima para você. Não
fita amarela, gravada com o nome dela.